Então tá. Então vamos chegando, vamos se admitindo. Aqui eu também não fui fazer outras coisas. Eu ainda estou corrigindo aquela atividade do plano de ensino, mas como eu tenho 4 turmas, então eu mal consegui terminar a primeira. Então, um dia eu chego... Bom, a de vocês é a segunda, então... Um dia eu chego na quarta. Essa história de mandar documento é uma coisa tão maravilhosa. Aqui. Ok. Então tá. Beleza. Então vamos aqui. Nós queremos, então, verificar se essa função realmente ela é uma solução da nossa equação diferencial. Então, para isso, né, nós vamos substituir a função na equação e verificar a igualdade, né? Então, tá. Então, o y duas linhas corresponde à nossa derivada segunda, ou seja, eu vou ter que derivá-la 2 vezes. O y' corresponde à derivada, a primeira derivada. Que mais? Então, a derivada primeira vai ser a derivada de y. Então, se eu vou fazer a derivada de y, eu vou ter o seguinte. Né? Vou fazer ela aqui para vocês. Então, vai ficar como? 2 vezes e na menos x vezes menos 1. Tô pegando essa parcelinha aqui. A segunda é essa aqui. Então, lá, mais... Então, aqui eu tenho de novo um produto. Eu tenho x vezes e na x. Né? Então, eu vou ter que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada de x vezes e na menos x mais x vezes a derivada de e na menos x. Certo? Beleza. Então, agora nós anunciamos a regra do produto. Então, vamos indo adiante. Então, aqui eu tenho menos 2e na menos x, mais a derivada em relação a x é 1, 1 vezes e na menos x é menos x, mais x vezes e na menos x vezes menos 1, né? Ou seja, agora eu estou fazendo essa derivada aqui. Então, vou botar numa cor só agora. Menos 2 e na menos x, mais e na menos x, menos x e na menos x. Então, eu posso juntar essas duas coisas, né? E isso vai dar quanto? Menos e. Vou me dar isso aqui. Certo? Então tá. Vamos conferir. Então, tarará, regra do produto, né? Então, chegamos ao mesmo resultado. Ok. Então, dessa maneira, temos a derivada primeira. Da derivada primeira, agora eu preciso de quem? Da derivada segunda. Exatamente, temos que derivar de novo. Que legal, né? Então, derivada segunda é a derivada da derivada. Então, se eu vou fazer a derivada da derivada, então, no lugar do dy dx, eu vou colocar o resultado que eu tinha anteriormente, dy dx. Então, dessa maneira, agora temos que derivar. Para encontrar a derivada segunda, derivar de novo a derivada. Então, é o seguinte. Então, tá. Vamos fazer essa conta. Então, a derivada, tá? Aqui vai ser quanto?
menos e na menos x vezes menos 1, menos a derivada do primeiro. Vou botar assim entre parênteses, só para separar que eu estou fazendo essa derivada aqui, tá? Vezes e na menos x, mais x vezes a derivada de e na menos x. Sim. Fechei esse parênteses. Então, menos vezes menos dá mais. Né? Vou continuar usando parênteses ainda. A derivada de x é 1, mais x vezes e na menos x, vezes menos 1. Então, isso aqui vai ficar e na menos x, menos e na menos x, menos vezes menos dá mais. Menos, e na menos x com e na menos x, não demora. Sobra x e na menos x. Olha só que bonito. Sobrou uma coisa bem simples, né? Tá. Tarará, tarará, tarará. Ó, chegamos ao mesmo resultado. Certo? Bom, então tá. Então, chegamos à derivada segunda. Agora vamos organizar o problema. Nós calculamos as derivadas, então vamos pegar as derivadas e jogar na equação diferencial. Tá? Então, eu tenho o y, eu tenho y' e eu tenho y duas linhas. Então, aqui está a minha equação diferencial. Eu vou colocar cada um no seu quadrado. Então, a derivada segunda no quadradinho da derivada segunda. Vou pegar aqui o amarelinho. Então, no quadradinho da derivada segunda, tá aqui, né? Aí, no quadradinho da derivada primeira, tá aqui. E no quadradinho do y, coloquei aqui. Ou seja, agora nós temos que verificar se a igualdade vai se manter. Ou seja, quando eu calcular o meu lado, quando eu fizer a conta do meu lado esquerdo, eu vou obter um zero? Não sei. Então, vamos fazer a conta. Então, 2 vezes n menos x, então fica menos 2 n menos x. 2 vezes menos x, 2 vezes menos x n menos x. Aqui está 2, beleza. Tá. Então, vamos agora juntar as coisas. Dá para juntar alguma coisa? Dá, né? Dá para juntar, por exemplo, esse daqui com esse daqui com esse daqui. Se eu juntar esses três, dá quanto? 0. Esse dá 2. Mas aqui eu tenho menos 2. Já era. Sobrou esse daqui com esse daqui. Esse com esse. Zero igual a zero. Zero igual a zero. Indica o quê? Que, qual a conclusão que nós tiramos com isso aqui? Né? Então, não vou... O aluno tem o costume de chegar zero igual a zero e sair correndo, né? Vamos avaliar o que foi dito. Zero igual a zero. Então, o que eu concluo com isso? Né? Eu posso concluir, eu posso garantir que esta função, ou seja, a função, né? Y, essa função aqui, igual a essa função é o quê? É solução da equação diferencial. Vamos ir para cá. É solução da equação diferencial. Certo? Então, esse resultado aqui me permite afirmar isso. Certo? Bom, então, e aquela ideia simples que a gente trabalha com qualquer equação, de pegar a resposta, jogar dentro da equação e verificar se a igualdade se mantém. A igualdade se sustentou, ok, temos uma solução de equação. Né? Bom, vamos fazer aqui
um exercício. Esse aqui é uma situação interessante. Daqui a alguns dias nós vamos estar trabalhando para resolver esse tipo de problema, né? Para encontrar a solução, né? Para olhar para essa equação e dizer que isso é a solução, né? Que é o seguinte: eu tenho um circuito, né? RC, com força eletromotriz 400 cosseno de 2T, com resistência de 10, né? Ah, aqui tem um erro. Tem um erro. Deixa eu só ver. Com resistência de 100, professor. Agora sim. Com resistência de 100 e capacitância de 10 na menos 2, inicialmente não existe corrente, não existe carga no capacitor. A equação diferencial que simula, e a gente vai usar a palavra simula, ou seja, uma equação diferencial, ela simula, tá? A carga no capacitor é descrita por. Essa equação diferencial vem lá da física, a física tem um porquê disso, né? Até eu posso trazer no dia que eu for trabalhar esse tipo de equação, eu posso trazer a referência física. E essa é a forma geral dessa equação diferencial que simula a carga no capacitor. Então, ele pergunta, escrever a equação diferencial do problema. Bom, aqui está a equação para qualquer circuito RC. Tá? Então, nós vamos escrever essa equação para esse problema. Então, ela é dq, dt, mais 1 sobre R. O R é 100. Vezes o C. O C é 10 na menos 2. Vezes Q, que é igual a E. O E é 400. Cosseno de 2t. Eu vou fazer o seguinte, né? 400 de 2, 400 cosseno de 2t dividido por 100. Ok? Então tá. Melhor assim, né? Pois bem. Então, aqui tem uma questão de notação científica. Semana passada, um aluno, acho que foi, não sei qual disciplina, veio com dúvidas em notação científica, né? E acho que é algo que vocês já devem estar dominando. A notação científica, né? Vocês devem estar dominando nessa altura do campeonato. Então, se eu tenho 100 vezes 10 na menos 2, quanto é que é 100 vezes 10 na menos 2? 100 é 10 ao quadrado, né? Vezes 10 na menos 2, isso vai dar quanto? 10 na 0. E 10 na 0 é 1. Então, ficou dq dt mais q igual a 4 cosseno. Eu posso escrever essa equação de uma forma mais bonita, né? Q' mais q igual a 4 cosseno de 4t. Também. Certo? Bom. Resolver essa equação, nós não vamos resolver ela hoje, nem nas próximas 2 aulas. Só escrevemos ela por escrever. Tá? Tudo bom. Agora, ele diz o seguinte, verificar, né? Ele pede verifique, né? Que aquela expressão para o Q é a solução da equação diferencial. Então, nós temos que colocar fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente, né? E verificar, então, a solução. Então, ele está dizendo aqui para nós que a expressão de Q, né, a expressão que modela, que simula a carga dentro do capacitor é essa aqui. Essa é a expressão que simula a carga dentro do capacitor. Ok.
Então, para nós verificarmos se essa expressão, essa expressão aqui, essa função, é a solução correta da equação diferencial, ela realmente simula a carga do capacitor do problema em questão, nós vamos ter que substituir, pegar essa expressão aqui e substituir no lugar do Q e calcular as derivadas. Tá? Ah, mas eu tenho que fazer. Tem que fazer. Então, o que eu fiz? No lugar do Q, eu coloquei o Q. Né? Menos 4 quintos n menos t, 8 quintos seno de 2t, 4 quintos cosseno, menos 4 quintos n menos t, 8 quintos seno, 4 quintos cosseno. Certo? Ok. Tá? Lá na aula dessas equações, a gente vai resolver elas. Vai resolver esse problema. Aí vocês vão ver como saem essas coisas, né? Bom. Então, vamos fazer as derivadas. Se eu for derivar, né? Se eu for derivar, vamos pegar aqui, menos 4 quintos, é constante, e na menos t, vezes menos 1. Mais 8 quintos, derivada do seno é cosseno de 2t, vezes a derivada do que está dentro, né? 2. Mais 4 quintos, derivada do cosseno é menos seno de 2t, vezes a derivada do que está dentro. Precisa derivar isso aqui? Não, né, gente? Isso aqui não tem derivada, é a própria função. Menos 4 quintos. Será que vai ser solução isso aqui? Será? Ok. Ali ficou lá no cantinho, mas é o finalzinho. Então, menos 4 quintos vezes menos 1. Então, vai ficar 4 quintos e na menos t. 16 quintos cosseno de 2t. Menos 8 quintos seno de 2t. Mais 4 quintos e de... Mais não, né, professor? Olha só o que o professor está fazendo ali, olha só. Menos t, mais 8 quintos, mais 4 quintos. Ali no cantinho, lá no cantinho. Então, vamos agora pegar a nossa tesoura e vamos, né? Então, olha só. Aqui, com esse rapaz aqui. Manda embora. Tá. Quem mais que dá para mandar embora? Vamos ver. Seno com seno. Menos 8 quintos. Né? Com mais 8 quintos. Aqui tem um sinalzinho de mais, né? Aqui tá um sinalzinho de mais. Então, mais 8 quintos. Mandei embora. E sobrou apenas... vamos botar uma outra corzinha. Sobrou apenas isso aqui. Tá? Sobrou apenas esses dois termos. Só para lembrar, né? O rosa é a cor forte, né? Ela, no início do século XX, ela associava a algo forte, viril. Aí, no final do século XX, aí desvirtuou, e aí o rosa deixou de ter algo forte, viril, e aí todo mundo agora tem preconceito. Então, para os machões da turma, eu faço, em homenagem a eles, eu faço forte, rosa, né? Então, tá. Então, sobrou 16 quintos, mais 4 quintos. Então, o que acontece? Bom, vou ter que apagar isso aqui, né?
Tarará, 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 tarará. Olha lá. Olha só que lindo, né? Tô cortando, as cores foram surgindo. E aí sobrou só 16 quintos com 4 quintos. E aí sobrou 20 quintos. Quanto é que é 20 quintos? Tcharam! 4 cosseno de 2t é igual a 4 cosseno de 2t. Portanto, sim, gente, essa expressão aqui, essa função aqui, realmente simula a carga no capacitor em questão. Você tem aquele capacitor daquele circuito, a carga dele ela é modelada por essa expressão aqui. Certo? Bom, então, aí nós temos lá das definições, opa, vou botar aqui, das definições lá da físicas, né, do eletromagnetismo, nós temos essa aqui, né? Tendo que a corrente I é definida pela derivada da carga em relação ao tempo, ou seja, pelo que eu lembro das minhas aulas de física, né? Física 3, eu acho, 2, sei lá. Na minha aula de física, a corrente é uma taxa de transferência de carga, né? Então, é dq dt. Então, determine a expressão da corrente em função do tempo. Né? Então, isso aqui eu peguei do livro de equações, aí ele resolve a equação lá, e aí ele pega e diz assim, agora determine a corrente. Você determinou a carga no capacitor, agora determina a corrente no circuito. Então, para você determinar a corrente no circuito, você vai ter que derivar. Né? Vai ter que pegar a carga e derivar ela. Ok. Então, vamos ver. Então, se a minha carga é essa, né? Se a minha carga é descrita por essa função, então a minha corrente vai ser a derivada. Então, tá. Então, vamos derivar isso. Então, vai ficar quanto? I menos 4 quintos, E na menos T, vezes menos 1, mais 8 quintos, derivada do seno é cosseno de 2t vezes 2, mais 4 quintos, menos seno vezes 2. Certo? Então tá. Então agora a gente só simplifica, né? Então vai ficar 4 quintos, E na menos t, mais 16 quintos, cosseno de 2t, menos 8 quintos, seno de 2t. E obtivemos, então, a expressão da corrente, que é o que ele está pedindo, né? É isso que ele está pedindo para nós. O objetivo do problema é esse. Determine a expressão da corrente. Obtive a expressão da corrente em função do tempo? Sim. Acabou-se. Certo? Então, sempre atento ao que o problema pede. Tá? Só que, claro, obviamente, isso está bem documentado. Bom, então, para finalizar, eu vou fazer um exemplo para testar a solução de uma EDP. Né? Bom, eu já falei um pouquinho sobre EDPs, né? A gente não vai falar de como obter soluções de EDPs. Né? Nessa disciplina, eu acho que ela daria um grau inteiro, talvez, para isso. Nós teríamos que falar do que é série de Fourier, nós teríamos que falar de uma série de coisas anteriores a isso, né? E nós não temos esse tempo para isso, nem outra disciplina para isso. Né? Mas, aquilo que eu disse para vocês, alguns de vocês vão ver em algumas disciplinas. Essa equação, principalmente, alguns de vocês vão ver, né? Que ela modela a transferência de massa e calor. Bom,
Então, aqui eu tenho só alguns exemplos de soluções, tá? Então, você pode ver que o meu u, que é uma função de x e y, né? O meu u é uma função de x e t, da posição e do tempo, né? E essa u, ela poderia ficar ainda mais legal ainda, né? Ela poderia ser bidimensional ou ainda tridimensional, né? O u de x, y, z e t, né? Mas, enfim. E aí aqui está perfis, né? Perfil da posição e perfil no tempo. Só de exemplos para mostrar para vocês. Né? É só para mostrar para vocês que o U é uma função que depende tanto do tempo quanto da posição. E nesse link aqui, esse professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ele apresenta uma dedução para a equação do calor. Né? Ele faz uma dedução física da equação do calor. Curiosidades à parte, quem quiser dar uma olhada lá, né? Fique à vontade. Não vai valer nota, vale curiosidade mesmo. Tá? Bom, então, aqui nós temos um exemplo de equação do calor e um exemplo de solução da equação do calor. Né? Então, ele pede para verificar que a função u de x e t é uma solução da equação diferencial. Né? Então, como é que eu vou verificar que o u de x e t é uma solução da equação diferencial? Calculando as derivadas. Que derivadas são essas? Essas derivadas monstruosas. Derivadas parciais. Vocês viram lá em cálculo 2. E derivada parcial é a mesma coisa que derivada normal. Então, se eu for fazer a derivada em relação a t, né, o que acontece com a derivada em relação a t? Então, se eu for fazer a derivada em relação a t, o que acontece? A derivada em relação a t, primeiro, eu tenho uma multiplicação aqui. Aqui eu tenho uma função que depende apenas de t. Aqui eu tenho uma função que depende apenas de x. Uma função que depende apenas de t e uma função que depende apenas de x. O que a gente sabe lá das derivadas parciais, lá do cálculo 2? Se eu estou fazendo a derivada em relação a t, tudo que tem x se comporta como uma constante. Então, o seno de x ele pode sair para fora da derivada. E aí eu fico apenas com derivada em relação a t dessa maneira. Ou seja, o seno de x ele é constante, saiu para fora, porque eu estou derivando em t. Né? E aí, vezes e a derivada em relação a t. Então, quando é que fica essa derivada em relação a t? E na menos 4t vezes menos 4. E, por fim, vamos escrever isso aqui de uma maneira mais bonita. Acabou, não tem mais o que fazer. Certo? Então, bem. Então, a derivada em relação a x. Ou melhor, a derivada em relação a t, em relação ao tempo. Tá. Pois bem. Bom, feita a derivada em relação ao tempo, vamos fazer agora a derivada em relação à posição. Tá. Então, fazendo a derivada em relação à posição, o que nós temos? A derivada em relação à posição é
uma derivada segunda. Então, eu vou precisar da primeira derivada. Quem é a primeira derivada? Vai ser quem? Vai ser E. Vou escrever esse bonito, né? Tempo o professor tem. Só que essa caneta aqui do Zoom, às vezes, me irrita profundamente. Então, seguindo a mesma lógica, eu tenho aqui uma função só em t, uma função só em x. Então, como eu estou querendo fazer uma derivada só em x, olha, todas as outras variáveis são tratadas como constantes. Então, o e na menos 4t é tratado como uma constante e a constante sai para fora da derivada, porque ela está multiplicando, né? A derivada em relação a x, seno de x. Agora, vai ficar quanto? E na menos 4t vezes a derivada de seno. A derivada de seno é cosseno de x. Ok? Tranquilo. Calculamos a primeira derivada. Agora eu vou calcular a segunda derivada. A derivada segunda, né? A derivada segunda é o quê? É a derivada da derivada, né? É a derivada da derivada. Então, é a derivada da derivada. Ou seja, nós já calculamos a primeira derivada. Então, é a mesma ideia, né? E na 4t vezes a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno de t. Ou seja, né, menos, vamos botar aqui já um sinalzão de menos. Menos seno de t, não, seno de x, né, professor? Então, estou derivando em relação a x, tem que ser x. Ok. Beleza. Então, vamos organizar isso aqui agora. Tá? Tá. Então, tá aqui. A derivada, feita a conta. Tarará, tarará, bem detalhadinho. Menos e na 4t, seno de t, né? Então, eu derivo o cosseno, vou chegar ao seno. Dessa maneira, vamos organizar as coisas. A derivada em relação a t é essa aqui. A derivada segunda em relação a x é esta aqui. Substituindo tudo na minha equação diferencial, aqui na equação diferencial, né? Tarará, tarará, o que eu vou obter? 4e na 4t seno t igual a menos 4, igual a menos 4e na menos 4t seno t. A igualdade se manteve? Sim, a igualdade se verificou. A igualdade está mantida, certo? Então, se a igualdade ela foi mantida, então, qual a conclusão? A minha função ela é sim solução da equação diferencial, certo? Então, a gente fez aqui um exemplo com derivadas parciais. Opa, fechamos. Na lista de exercícios, no